Boa noite a todos que estão nessa sala agora. Eu sou Ana Clarissa, né? Acho que você já deve ter decorado meu nome. Sejam bem-vindos à nossa penúltima noite de Segundo do Expresso. O tema do evento foi violência contra a mulher e atualizações da Covid-19. Mas não só isso, né? O evento ele está repleto de arte, muita música e poesia. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela presença e para abrir a noite de hoje eu convido o Davi Augusto, que é mais um bonabuense que está participando do evento. Ele é estudante universitário, como muitos de nós, e o Davi, como ele falou, ele escreve para alguns sites na internet. O Davi, ele se autoconsidera um leitor todo dia, né? Então, Davi, Pronto, ele preparou para a gente hoje uma coisinha, uns poemas, né, uns escritos. Eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Então, você pode ficar à vontade para iniciar aí a tua performance. pronto. Na Obrigada. verdade, pessoal, eu que agradeço, viu, Clarice? Eu queria agradecer a todo mundo, na pessoa da Clarice aí, principalmente, porque ela me convidou, né? Ela estudou comigo no ensino médio. E aí ela lembrou de mim e tal. Então, muito obrigado, Clarice, e muito obrigado, pessoal, primeiramente, né? Boa noite a todos. Como ela disse, meu nome é Davi, né? Eu sou aqui de Panabuiú. E eu normalmente moro em Fortaleza, mas eu estou aqui nesse período porque eu estou em casa e espero que todos vocês estejam também, né? Então, pessoal, primeiro, essa noite eu queria fazer com vocês. Ela falou que, tipo, eu preparei algumas coisas, eu realmente preparei algumas coisas para ler, mas eu preparei mais uma mensagem para ler no final. Durante esse momento, eu queria conversar com vocês e aí, interação mesmo, sabe? Eu tinha pensado em fazer, tipo, uma leitura mesmo de poemas, mas eu acho que seria mais interessante se a gente conversasse, né? Então, se fosse uma coisa um pouco mais interativa. E aí, o que que eu pensei, né? Primeiro, eu queria propor uma reflexão que relaxe que isso aqui não vai ser coaching, tá? Não vai ser coaching de jeito nenhum. Eu não vou dizer para vocês o que é que vocês vão ter que fazer, como é que vai ser, e enfim, eu quero que vocês, pelo contrário, eu quero que vocês me digam como é que vocês estão e essas coisas todas, tá? Pronto, então vamos lá. Primeiro eu queria perguntar para vocês, como é que tá essa quarentena de vocês, né? Como é que tá esse período? Como é que tá as apreensões de vocês? Como é que tá, como é que eu posso dizer, a mente de vocês, o corpo de vocês, o que é que ela tá pedindo nesse momento, né? Queria que vocês falassem uma palavra aí para vocês como é que tá sendo. Só para a gente começar o diálogo aqui. É meio que uma oficina complicada. Natália Pontes, complicada. Mais alguém desgastante? Mais alguém desafiante? Desafiante, bem desafiante, concordo, né? Desafiante em maiúsculo, concordo. Então, pessoal, partindo disso, né, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da quarentena. Por que que estressante? Com certeza. A quarentena é necessária, né? Esse período, infelizmente, ela é necessária para a gente poder passar por esse momento, né, de uma maneira saudável, digamos assim. E benditos somos nós que podemos fazer quarentena, né? Nem todo mundo pode. E infelizmente nem todo mundo conseguiu, né? Então, queria propor essa reflexão para vocês a partir desse mote, né? Então, primeiro, a gente está nesse período, a gente está muito cheio, a gente está lotado, né? A nossa mente, eu acredito que todo mundo esteja passando por alguma dificuldade psicológica, né? Eu costumo até brincar que quem não teve nenhum surto ainda, não está vivendo esse momento direito, né? Eu acho que essa é a realidade. Quem não surtou pelo menos umas 3 ou 4 vezes não está quarentenado, né? E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que se pode fazer, né? O que é que se pode falar nesse momento, né? Aí eu trago para vocês, ó, tô vendo muito bem, Ana Gabriele, muito legal. Eu queria trazer para vocês uma frase, né, de um cara daqui do Ceará, chamado Belchior, que eu gosto muito, sou fã de verdade, né? Quem me conhece sabe. E
Tem uma frase dele que pergunta, né? Uma música. O que é que pode fazer homem comum neste presente instante, se não cantar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante? Então, o que é que pode fazer um homem comum como eu, né? Uma pessoa comum como a gente, nesse presente instante, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode, sei lá, a gente pode escrever, a gente pode cantar, a gente pode escutar música, assistir série, que eu acredito que todo mundo já tenha zerado a Netflix aí, né? Ou Amazon Prime, quem gosta, né? Ou os torrents, enfim. Ler um livro, por que não? Que é uma coisa muito legal, né? E também confesso para vocês que, assim, quando eu fui convidado, ela falou assim, Davi, uma apresentação cultural. Uma apresentação cultural, né? Aí eu parei assim, mas o que seria uma apresentação cultural, né? Aí eu fui pesquisar, acredito, eu botei lá no Google, como fazer uma apresentação cultural. Aí apareceu várias coisas, né? Apareceu workshop de plano de cultura, não sei o que e tal. Aí eu parei para pensar, não, calma aí. Eu não sou muito bom de teatro, eu acho, né? Eu não sei cantar direito. Eu não sei plantar seu próprio alface. Concordo, também é legal. Eu não sei, tipo, tocar nem cantar direito. O que eu sei arranhar um pouquinho é escrever. Eu consigo algumas coisas, né? É até assim. Tem gente que gosta e tal, mas, enfim, estou no momento decorando para futuras apresentações teatrais. Dionísio nos ampara. Dionísio nos ampara, adorei. Tem que ter o Apolo também, eu não. Pronto. Enfim, para comentar um pouquinho com vocês sobre os porquês que a gente atribui à nossa vida, né? Então, assim, eu não sabia direito o que fazer. Eu estava pensando, eu ensaiei alguns poemas para declamar, eu cheguei a pensar em trazer algumas músicas, só que eu não quero que seja uma coisa só minha, né? Eu quero que seja uma coisa nossa. E então, para ser uma coisa nossa, eu acho nada melhor do que uma conversa. E é isso que vocês estão fazendo aí, eu estou gostando muito. Então, vamos prosseguindo, né? Aí, o que que eu queria trazer para vocês, né? Partindo desse contexto de quarentena, desse contexto de surto, né, coletivo e individual, diário, eu queria pensar com vocês sobre essa questão da distância, né? O que que a distância ela faz com a gente? A distância no sentido literal mesmo, a distância física, a distância emocional, a distância em todos os sentidos. Como é que vocês se sentem em relação à distância? Se vocês quiserem se desmutar também, fica à vontade, pessoal. Eu acho que é permitido, né, gente, ou não? É? É permitido. Quem quiser falar no Quem quiser microfone. falar aí, fica à vontade, viu? O silêncio é ensurdecedor, né? Então, eu acho que vocês concordam comigo que a distância ela é uma coisa ruim, né? É uma coisa que maltrata, ó, falaram aí, maltrata, gera saudades. Distância para canceriano é pesada. Desculpa, eu sou zero em signos, não sei de nada. Só sei que o meu é Sagitário, pronto. Só sei disso. E a distância é muito ruim, sinto mega falta de dar um abraço nas pessoas que amo. Às vezes escrevo sobre. Rebecca Cat. Ó, legal. Se você escreve sobre, significa que você está colocando para fora, de algum modo, aquilo que você pensou, né? Que você sentiu. Então, isso é muito interessante. E é isso, eu acho que também nos torna vivos, né? Surto também. Mostra o quanto a nossa rotina faz falta. Com certeza. Era aí que eu queria chegar. Então, assim, parece clichê quando a gente pensa e fala sobre isso, mas eu acho que foi uma das coisas que eu me toquei bastante, né? Que é a importância que a gente dá para o nosso cotidiano. A importância que a gente dá para o nosso cotidiano. A importância que a gente dá, por exemplo, a importância que vocês dão para realizar um evento desse, por exemplo, ao vivo, né? Lá na FEClass, lá na UES, com os professores e tal. Provavelmente, algumas das pessoas que vocês convidaram talvez nem pudessem ir, né? Então, assim, interessante a gente pensar sobre o quão, digamos, realizador é esse momento, né? O fato de eu ter sido convidado também, eu ainda fico pensando, por que será que ela me convidou e tal? Enfim, dependendo da situação, a distância é até boa. Mostra quem é de verdade e quem não é, concordo.
Concordo, filosofou. Foi pesado, foi pesado. Mas é verdade. E aí também, pessoal, pensar, né? Distância. Distância, assim, no sentido de você ficar longe das pessoas, etc e tal. Tem a ver com solidão, necessariamente? Ou tem a ver mais com autoconhecimento? O que vocês acham? Distância no sentido físico mesmo, tem a ver com autoconhecimento ou tem a ver com solidão? Você fica distante de uma pessoa, se sente sozinho, ou você se sente que você está, sei lá, se autoconhecendo mais, né? Um pouco dos dois, depende muito. Depende de quê, Lilian? Você que falou que depende. Carol, depende de quê? Ó, a Carol aí. Carol, outra também que estudou comigo, estudou junto, eu e a Clarice e ela. As duas coisas. Como assim? Por quê? Digam por quê aí. Pergunta sim ou não e justificativo. Depende do que está vivendo, situação e realidade de cada pessoa. É verdade, eu concordo. Então, por exemplo, você que está distante de uma pessoa, sei lá, que acabou de terminar um namoro, ou então que o crush não notou, né? E você está se sentindo sozinho e tal, tá na bad, tá estando Los Hermanos, Arctic Monkeys, né? Um forrozinho também. Nesse período é muito complicado exigir presença, nem que seja virtual, de alguém. Concordo plenamente. Cada um está travando suas lutas diárias. E aí, não sei se vocês estão tendo o semestre por EAD. Estão tendo, ou tiveram, ou vão ter, ou não? Estão tendo? Agora, nesse momento? Eita, pô. Sim, não, sim, não, sim. Algumas pessoas sim, outras pessoas não, né? Então, assim, cobrança, né? Esse de cobrança tanto no sentido acadêmico quanto no sentido emocional, é uma coisa muito, digamos, concreta, né? A pessoa, ela faz a cobrança e a pessoa que não está sendo. Bem enfática. Ok. Isso de cobrar e ser cobrado é uma coisa que a gente tem. O meu eu não sei para onde vai. Também não sei o meu. O meu volta em julho, mas só Deus. Só Deus. A UFC, ela tá querendo distribuir uns chips aí, não sei se vocês estão sabendo. E é uma ideia, enfim, é uma ideia, né? É, isso de cobrança, né? De ser cobrar e ser cobrado, é uma coisa. Estou tentando entender. Show. Isso de cobrar e ser cobrado é uma coisa que a gente está meio que acostumado, né? De certo modo, a ver isso, a vivenciar esse tipo de coisa, né? A sentir na pele. Mas quando chega o momento da gente, tipo, que a gente não consegue corresponder a isso, então que a gente é cobrado, sei lá, pressionado. Tem gente que consegue fazer melhor as coisas e tem gente que não consegue fazer de jeito nenhum, né? Fica paralisado. Então, nesse contexto de quarentena, é uma coisa muito complicada você falar sobre essa questão de cobrança, porque, como ela falou, cada pessoa está lutando uma guerra particular, né? Isso no cotidiano, no dia a dia, mas na quarentena principalmente, porque se você parar para pensar, se você parar para ficar olhando aquela página do Povo no Instagram, né? Se você ficar olhando boletim de Covid e tal, não sei o quê, se você ficar só vidrado em televisão, Globo, Band e tal, só dá coronavírus, Covid-19, essas coisas, né? Porque é realmente o mote da imprensa atualmente. É muito importante falar disso. É necessário. Mas gera uma certa ansiedade, né? Gera um certo pavor, um certo temor em relação ao que pode ou não acontecer, né? Porque tentei esclarecer aí, meu depende muito. Vamos ver o que é que ela disse. Depende de como você vê, para uns ficar só é solidão, outros vão saída perfeita para buscar o autoconhecimento. Depende de como a gente reage ao fato das pessoas não estarem presentes e o que fazemos com isso. Perfeito, se garantiu. Foi uma colocação muito bem feita e que eu acho que descreve muito, né? Eu tenho me policiado bastante a respeito do número de informações para preservar a minha saúde mental. E tem que fazer isso mesmo, pessoal, porque nos grupos de Zap aí, né, das tias, da galera da família aí, já falaram uma vez no grupo, eu vi que o limão tinha o pH alcalino e que se você chupasse 5 limões de manhã, você seria curado do coronavírus. Eu vi isso, tem uma mensagem disso, acreditem. E é interessante para a gente pensar sobre as inúmeras coisas que estão acontecendo no mundo, né, nesse contexto. Na verdade, eu queria trazer para vocês uma reflexão geral sobre a quarentena, sobre os efeitos que ela está tendo,
sobre como é que a gente está, sobre, enfim, essas coisas, né? E aí, sei o que está acontecendo, mas procuro fazer outras coisas, senão eu me enlouqueço. Com alho também, o alho também é curativo, né? Tem tudo cura coronavírus, né? E aí, pessoal, eu queria pensar aqui com vocês. Eu também estou tentando investir meu tempo em leituras leves, estudos e tal. Legal, show. Porque assim, para a gente manter a sanidade, eu mantenho minha sanidade de um jeito, a Clarissa mantém de outro, a Jamile mantém de outro, o Igor mantém de outro aí, né? Eles fazem coisas que eles gostam, eles fazem coisas que eles estão acostumados a fazer, ou coisas que são mais importantes para eles, né, e tal. E isso é importantíssimo, né? Porque já pensou se a gente passa por um momento desse, né, que é um momento turbulentíssimo, um momento muito complexo, um momento sem precedentes, como diz uma amiga minha, né, que provavelmente nossos pais não passaram por isso, nossos avós também não, enfim, mas a gente está passando, né? E imagina se a gente passa por isso e não tem uma saúde mental bem equilibrada, não tem um equilíbrio mental bem solidificado, né? Fica muito mais complicado. E fica muito mais, digamos, a gente não sente nossos pés firmes, né? Digamos, 97 pessoas. Eu estou com vergonha. Ok, mas continuando aqui a apresentação, né? Pessoal que está entrando agora, é uma apresentação cultural, mas na verdade é mais um diálogo, tá? É mais para vocês colocarem para fora o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. E, ó, vocês estão até se respondendo no chat, olha que legal. E no final eu vou trazer uma mensagem para vocês, né? Bem interessante. E aí agora, já que a gente já falou, né? A gente partiu do contexto da quarentena, a gente saiu da quarentena. Vocês estão como vocês aqui, né? Vocês estão na quarentena, vocês estão fazendo o que vocês querem. Algumas pessoas estão no EAD, outras não. Algumas pessoas estão lendo coisas leves, outras não. E aí, o que eu queria pensar com vocês agora é sobre a questão assim, a gente entrou nesse negócio meio que de repente, né? Foi de uma hora para outra. Eu, particularmente, na sexta-feira, pré-quarentena, pré-começo da quarentena, eu fui para uma festa. Eu fui tranquilo para a festa, não estava nem ligando no negócio de coronavírus e tal, fui pro órbita. E aí, quando foi na segunda-feira, de manhã, a minha professora da faculdade já falou: "Ó, vocês venham todos de máscara, que aí eu vou levar álcool, a nossa reunião vai ser toda com a sala aberta e tal." Aí eu, vixe, coronavírus chegou, né? E chegou assim, chutando a porta, não deu nem um oi, nem pagou um pastel, nem um chocolate, nem nada, né? Chegou de uma vez e chegou para ficar, pelo visto, né, pessoal? Tá difícil. Mas a gente entrou de uma vez. A gente está nisso há mais ou menos, acho que uns 90 dias, né? Desde março, mais ou menos desde o dia 18, 19, 20 de março. E hoje a gente está no dia 17 de junho, né? 17 de junho, quarta-feira. Então já se vão aí 3 meses, ou seja, a gente já está mais da metade do ano de 2020, né? Inclusive esse ano de 2020, eu acho que ele foi escrito pelo Tarantino, né? Como tem um memezinho. Quem conhece o Tarantino aí sabe como é os filmes dele, são bem faca na caveira e tal. Eu acho que esse ano foi escrito por ele, no fundo, no fundo. E a gente está no período ainda de quarentena, alguns países felizados, em que, pois é, 3 meses. A gente está no período ainda, alguns países aí onde o governo funciona, né? O governo existe. Já saíram, já estão melhorando, mas a gente ainda está no período e a gente não sabe nem quando é que vai sair. Então, assim, como é que vocês acham? Agora eu vou lançar outra pergunta para vocês. Ter escrito de mau humor. Concordo. Como é que vocês acham que a gente vai sair desse período? Como é que vocês acham que vai ser o pós-quarentena de vocês? Vocês vão agir do mesmo jeito? Ou vocês vão só falar que vão agir do mesmo jeito e, aliás, vocês vão só falar que não vão agir do mesmo jeito e vão agir do mesmo jeito? O que é que vocês acham disso? Né? Como é que... Porque, por exemplo, hoje eu estou vendo isso aí, hoje eu estou dando valor muito ao meu cotidiano. Hoje eu estou com muita saudade do meu dia a dia de faculdade e tal, de dormir tarde, acordar cedo e tal.
mesmo com cansaço, né? Mas eu tô falando para mim mesmo que eu vou fazer certas coisas, número de X coisas diferentes, quando esse período passar. Mas será se eu vou mesmo fazer isso? Entendeu? Será se eu vou mesmo fazer isso? Saudade da rotina. Todo mundo tá com saudade da rotina, né? Mas será se a gente vai mesmo ressignificar, eu acho que essa é a palavra, ressignificar as coisas quando a gente sair desse período? Será se a gente vai realmente agir diferente, né? Se a gente vai, se a gente, pois é muito difícil a gente afirmar que vai realmente acontecer, né? Porque, por exemplo, eu falar uma coisa disso hoje é fácil, né? Eu tô dentro eu tô enclausurado, eu tô com os pensamentos à flor da pele, eu fico prometendo para mim mesmo, não, mas quando tudo isso passar, eu vou abraçar mais meus pais. Quando tudo isso passar, eu vou estudar mais, eu vou aproveitar mais, eu não vou furar mais rolês, né? Mas será se eu não vou fazer isso? Estão entendendo? Será se quando tudo isso passar, eu não vou, sei lá, cometer os mesmos erros que eu cometia, entendeu? É complicado a gente dizer porque tem a ver com o futuro, né? Futuro, ele não existe, mas existe e não existe, enfim. É uma coisa construída pela gente e que depende só da gente. Então, é muito complicado a gente dizer que, hoje eu estou de um jeito, né? Hoje eu prometo para mim mesmo que não vou, por exemplo, eu não vou mais dizer não quando alguém me chamar para sair para algum canto, sei lá, para uma festa ou tomar um sorvete. Não vou mais negar isso. Vou aproveitar muito mais o tempo fora de casa do que em casa, né? Vários amigos meus já disseram isso. Mas será que eles vão mesmo fazer isso? Estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Será se isso que a gente está falando agora, vou continuar dizendo não, essa aí foi sincera. É importante a gente ser sincero, né? A ressaca depois do porre. A gente sempre disse que não vai mais beber, e depois não é bem assim, mas quando voltar, acredito que vai ser assim. Vamos ver, né? Como é que tá sendo esse porre aí de quarentena para todo mundo? Como é que vai ser a ressaca? Como é que se vai ter uma recaída? Eu espero que não, né? Mas, enfim. E aí, dentro desse contexto, eu queria trazer para vocês outra frase, né? De outro cara, esse agora é filósofo. Não sei se vocês gostam dele. Eu gosto, assim. Ele não é meu ídolo, mas eu gosto dele, tá? Quem pegou a referência pegou. Que é o Nietzsche, que diz que se chega uma hora que você está num momento tão X da vida, que se você olha muito para o abismo, né? O abismo começa a olhar para você de volta. Aí você fica abismado, né? Digamos assim. Que é o momento em que em que ele define como o momento em que a gente começa a perceber o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é mínimo diante das outras coisas, né? E o momento em que o homem, ele passa a buscar o estado superior, que para ele é o super-homem, né? Que para a gente, eu acredito que seria esse pós-quarentena, né? Esse pós-quarentena diferente. Esse pós-quarentena com novas atitudes, com novas ações, com novos porquês e novos comos, né? Que eu acho que é o principal. Se você tem um porquê, você aguenta quase qualquer como, né? Tem alguém querendo falar? Alguém desmutou? Tem muita gente. 109 pessoas. Eita, doido. Então, pessoal, continuando aqui, né? A gente saiu de quê? A gente saiu de dentro da nossa casa, da quarentena. Aliás, a gente está não saiu de casa, a gente está na nossa casa, na quarentena. E a gente está trilhando um caminho, né? Primeiro eu falei com vocês que a gente entrou rápido, abruptamente. A gente está no período, que é um período bem difícil. E aí eu perguntei para vocês como é que vocês acham que a gente ia sair, né? Como é que vocês acham que seria a nossa postura no pós-quarentena? E aí eu queria trazer. É até 6h40, gente? Confirme para mim. 6h40, né? Então tem 12 minutos. Tá. 106 pessoas, uau. Estou me sentindo importante. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, sumariamente, assim, de uma maneira bem, bem intimista, como um amigo mesmo, como uma pessoa que vocês estão conhecendo hoje e tal, é que provavelmente não vai ser do mesmo jeito, vai ser de uma maneira bem, assim, nossas vidas provavelmente vão mudar, né? Tanto na questão de comportamento, tanto na questão de hábitos realmente.
talvez demore muito até a gente sair na rua sem máscara, assim, de novo, ter aquela sensação de liberdade, sentir os cabelos voando, né, e tal. E aí, como é que seria uma apresentação cultural dentro desse meio, né? Porque, assim, eu já disse para vocês que eu tive que pesquisar o que era apresentação cultural, porque eu fiquei assim, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou falar? Eu vou ler um bocado de poema lá? Eu vou fazer o quê? Não, eu vou conversar com eles, que eu acho que é uma coisa bem interessante e que eu estou sentindo falta, né? Então, conversar, que eu acho que é, que é o princípio de tudo, né? O diálogo, eu acho que é o que a gente tem que fazer muito sempre, mas principalmente depois dessa quarentena, porque, ó, tá sendo maravilhoso, muito obrigado. S2. Então, falaram aí, né? Falaram sobre essa questão da. O quê? A menina falou, nada mais vai ser como antes. Eu sei que teve uma que falou aí, especificamente o que eu queria tocar agora, que é exatamente 112 pessoas. Eita! Que é exatamente sobre a questão da, da presença, né? Eu falei de distância, falei de ausência, agora eu quero falar da presença. Como é que seria, assim, como é que nós vamos lidar com a presença ou a ausência dos outros no pós-quarentena, né? No pós-Covid? Eu tenho fé que essa era vai chegar para o Brasil. Talvez demore um pouquinho, mas eu tenho fé, viu? Mesmo com o nosso presidente maravilhoso, mas eu tenho fé. E aí, o que que eu acho, né? Eu acho que. Aliás, eu queria saber o que que vocês acham. Como é que vai ser o seu relacionamento com o seu namorado no pós-Covid, né? Como é que vai ser os seus rolés com os seus amigos, as suas festas aí no pós-Covid, né? Como é que você vai se comportar sem ter? Também então não, triste. Enfim, sem ter. É complicado. Mas como é que vocês acham que vai ser isso aí? Como é que vocês acham que vai ser as relações de vocês em geral? Vocês acham... Como é que vocês acham que vai ser, sei lá, vocês acham que vai ser tipo assim, vai ser tipo Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, vai ser tipo isso, as reuniões agora, daqui para frente, a maioria, né? Porque aqui, ó, tem 113 pessoas. Se fosse num local, tipo no auditório da FEClassic, né? Não ia poder ter esse número de pessoas agora, tá? Não ia ter. Não ia poder ter talvez nem 10 ou 20, né? Mas, por enquanto, aqui a gente está com 113. Então, é um número muito grande e é um número interessante, né? Para a gente pensar, pô, 113 pessoas na reunião virtual. Será se isso poderia acontecer na realidade? Até, aliás, quando é que isso vai poder acontecer? Estão entendendo? Quando é que, creio que essas ferramentas irão passar a fazer parte do cotidiano? Exatamente. Eu também acho. Então, acho que a gente precisa primeiro nos educar e educar a nossa mente para entender que o contato social, né? Aquela questão de afeto e etc., que a gente é tão acostumado, né? O ser humano, ele é muito carente, eu acho. Dessa questão de afeto, carinho, né? Todo mundo gosta, obviamente. E para você, sei lá, você abraçar uma pessoa no meio da rua, ou apertar a mão e tal, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho até você apertar a mão do sujeito sem ter medo de pegar coronavírus, né? Vai demorar um pouquinho. Falaram aí, só depois da vacina. Não faz pergunta difícil, não. Ainda estou me acostumando com esse distanciamento. É difícil, né? É difícil, é complicado. Eu que só falo com o povo abençoado vou sofrer. A outra, ó. Eu só quero que tudo isso passe e mostrar para o meu bebê de 4 meses que ainda tem algo bom no mundo. E ele, assim como os outros bebês que nasceram agora, irão fazer a mudança. Interessante. Muito importante também. Imagine também o tanto de pessoas, o tanto de crianças, né, que nasceram aí nessa quarentena. E a importância que elas têm agora, nesse momento, já pensou daqui a, sei lá, 10, 15 anos, vai chamar de filho da quarentena, né? Um filho do período da quarentena. Então, que interessante a gente pensar sobre essas pessoas que o que elas podem abandonar o álcool gel vai demorar, concordo. Seria ótimo que as pessoas passassem a entender que todos somos iguais. Isso aí é o mais difícil, eu acho, né? Não é impossível, mas é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que lutar todos os dias. Eu vivi esse momento. Pois é, quando eu era pequeno, eu quando eu estudava alguma coisa de história, quando eu lia alguma coisa, né, tipo a Revolução Francesa,
ou a gripe espanhola de 1918, né? Eu ficava imaginando, que legal seria se eu passasse por um momento histórico, né? Agora, não é tão assim, não é tão interessante, né? Não é o ideal, eu diria, né? Então, é meio que historiadores falando sobre 2020. Pois é, filme do Cuarón, Filhos da Esperança. Não conheço, infelizmente, mas vou olhar. Imagina as crianças do futuro estudando sobre 2020. Pois é. A gente tem governo, a gente tem coronavírus, né? A gente tem escândalos e mais escândalos aí cotidianamente. E é realmente uma loucura. Eu não imaginava que seria desse jeito. 2020 chegou, falou, e você que lute, né? 2020 chegou pra gente e disse, você que lute bem muito para me aguentar. E assim, pessoal, eu tenho 6 minutos, e aí nunca quis tanto tomar uma vacina, nem eu. Você não tem noção do quanto eu quis ser furado na vida. Nunca, nunca, nunca eu quis tanto ser furado, né? E aí, pessoal, queria trazer para Se vocês. tu nunca quis, Hã? se tu nunca quis tomar uma vacina na vida, quis tanto tomar vacina na vida, imagine aqueles que não acreditam em vacina. Pois Não é é, mesmo, meu caro? é triste, né? Esse movimento é triste, é triste, 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 triste. O movimento e o resto aí, fora bolso para não perder o costume. É sempre importante falar isso. Eu também estou com muita saudade da faculdade, fora Bolsonaro, né? Biruliro. Então, pessoal, eu tenho 5 minutos, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês de reflexão final, que é isso, cara, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. Eu queria trazer uma reflexão final que eu postei um dia desses no WhatsApp, aí eu estava procurando, né, alguns trechos para poder trazer para a gente pensar, né? Aí eu acho que esse resume bem, porque esse eu escrevi num domingo à noite, depois que eu passei a noite ouvindo o Mistério do Planeta, dos Novos Baianos, não sei se vocês conhecem aí. Aquele, vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, enfim. Aí eu passei a noite ouvindo essa música, e aí escrevi lá para as 11h30, meia-noite e tal, um textinho sobre isso e publiquei, né? E aí os blogs que eu escrevo, eu vou falar depois que eu leio o texto para vocês. Eu postei esses dias no WhatsApp e a Clarissa foi lá e disse assim, cara, tá muito legal isso aí e tal, posso repostar? Eu fico até assim quando alguma pessoa me fala essas coisas, porque eu não gosto do que eu escrevo, tá? Eu não acho que são coisas, sei lá, não sei o quê. Mas, enfim, vamos lá, ó. Eu acho que resume muito bem como é que talvez a gente deva estar agora e como é que talvez a gente deva estar, né? Digo assim, pensar mais no agora. Lembrar que o futuro não existe e o passado é para ser enfrentado, assim como o presente. Temos que antes nos resolver consigo mesmos, para depois resolver o que vem pela frente. Aí vem assim, aventura constante. Praticar yoga, aprender francês, trocar um instrumento, não precisa. Mantenha-se vivo e lute para manter o máximo de pessoas assim que eu te designo um herói, te declaro um herói. Talvez não valha tanto, mas vale algo. Vale o que você quiser, viu? Saber que o caminho, ele não existe. É aquilo que a gente deixa, né? Então, o caminho que a gente deixou para trás. E também o que a gente deixa nas nossas investidas por aí. É aquilo que somos, né? Caminhante são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Não há caminho, caminho se faz ao caminhar. E aí, esse trecho final é de um poeta espanhol chamado Antônio Garcia, se não me engano, que eu gosto muito, e que é citado aí por Leandro Carnal e tal. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é essa, né? Que a gente pense mais no agora, que a gente pense mais no que a gente está vivendo, que a gente pense mais nos momentos que a gente tá com a gente, né? Aqui, porque eu considero isso aqui uma reunião muito legal, um momento, vamos dizer assim, um momento de conversa mesmo, de diálogo, né? Que eu acho que é tão importante nesse momento, né? Em todos. E aí, só falar para vocês em relação aos sites que eu contribuo, né? Eu contribuo para o Sertão para Ser do Ceará, Sertão para Ser do Ceará, que é do conjunto maior lá de Quixeramobim, né? Que é um site aí do Sérgio Machado, da Amanda e tal, eles que coordenam.
E aí eu contribuo lá, às vezes, eu escrevo para eles. Tem alguns textos meus lá, se vocês quiserem ver. E também contribuo para passei a contribuir agora esse ano, no mês desse ano, para um blog, que na verdade é um site, né, chamado Segunda Opinião, um jornal, Segunda Opinião. Lá tem textos meus, mas também tem textos de vários autores do Ceará, aí tem texto do Bruno Paulinho, de Xerambim, que vocês devem conhecer, tem texto do Alain Mendonça, que é poeta também, tem textos do Renato, que é um colega meu lá de Fortaleza também, assim, conhecido desses caminhos aí, que também escreve para lá, e de outras pessoas mais. Tem texto sobre política, poesia, cultura, história, e tem os meus lá, perdidos. Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês e a todo mundo que está mandando coisas aí no chat, né? Muito obrigado, pessoal. Vocês são show. E agradecer mais uma vez, né, por esse momento com vocês, que foi uma apresentação cultural, né, eu acho, porque eu não consegui muito bem uma definição disso, e eu acho que isso aqui seria o mais próximo que eu consegui chegar. É isso. Tudo bem, Davi, muito obrigada. Arrasou! Olha aí. Obrigado, gente. Eu cheguei. Olha aí, pai, tem até um nenenzinho assistindo. A minha bebê, ela não me deixa em paz um instante, não. Pronto. Aí eu saio, né? Davi, inicialmente. Não, pera. Inicialmente eu achei que você ia falar um dos seus poemas, aqueles textos que tu escreve, que eu inclusive gosto muito, sim. Tem gente que gosta dos teus textos, mas eu acho que essa conversa ela foi até melhor, mais leve do que se a gente tivesse feito aqui uma leitura de texto e tal. Acho que deu para a gente pensar mais e externar o que a gente estava sentindo, né? A partir das perguntas que tu fez e o pessoal até interagiu bem aqui no chat. Então, eu agradeço muito por tu ter aceitado e por ter trago esse formato, né, de apresentação cultural, que não deixe de ser. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, gente.